Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Para você que caiu nesse canal de paraquedas no dia de hoje, deixa eu me apresentar para vocês. Eu me chamo Mônica e eu sou uma brasileira que mora aqui nos Estados Unidos, mais precisamente no estado do Texas. E eu já moro aqui, pessoal, há quase 3 décadas. Sim, 3 décadas. Esse mês agora, novembro de 2025, vão completar-se 29 anos de América, pessoal. Como passa rápido, viu? Parece que foi ontem que eu pisei nesse país. Mas lá se vão 29 anos. E hoje é uma segunda-feira e aqui acordou com muita chuva mesmo, pessoal. Choveu a noite toda e acordou chovendo e muitos lugares aqui em Dallas estão alagados. Eu estava assistindo o jornal hoje de manhã e a repórter estava dizendo que era para ter cuidado para quem fosse sair, porque tinha muito alagamento pelas estradas. E alagamento é uma coisa muito recorrente aqui em Dallas, viu, pessoal? Muitas ruas de Dallas, eu não sei se não tem uma estrutura adequada para esse tipo de coisa. Muitas ruas são muito rebaixadas e o que acontece é que alaga mesmo, viu? Aqui, quando chove, geralmente chove muito e as pessoas muitas vezes ficam ilhadas nas rodovias, nas ruas. Então, eles sempre pedem para as pessoas terem muito cuidado, muita cautela quando saírem e estiver chovendo, né? E eu sempre, antes de sair de casa, eu sempre dou uma olhadinha nas notícias, como que está a coisa do lado de fora. E hoje eu quis dar uma andadinha pelo nosso condomínio, mesmo com chuva. Eu quis fazer uma caminhada, esticar um pouco as pernas, tomar um pouco de chuva na cara que... Ai, como é bom, gente, sentir a chuva caindo na sua cara, de manhã ainda. Parece que dá uma acordada para a vida, sabe? E mesmo com a chuva, nós saímos para dar uma caminhada e sentir também um pouco, respirar um pouco de ar puro, né? Ficar trancada todo dia em casa não dá, né, gente? E essa semana aqui no Texas, gente, vai ser uma semana bem ocupada. Por quê? Porque nós vamos celebrar o Thanksgiving, o nosso famoso Dia de Ação de Graças. E todos os mercados estão superlotados. O aeroporto vai ter um movimento muito intenso também essa semana. A rodoviária, estações de trem, todos os lugares onde as pessoas forem passar, vai ter muita movimentação mesmo, gente. Porque esse pode-se dizer que é um dos feriados mais importantes. Até mais importante do que o Natal para o americano. Porque é o feriado que nós todos paramos aqui e nós agradecemos. Agradecemos a Deus pelo ano que tivemos, por todas as bênçãos que recebemos, todas as coisas que conquistamos. E é um dia de passarmos com a família, com os amigos, nos reunirmos, fazermos festa, né? Agradecermos mesmo, gente. É um dia muito familiar aqui nos Estados Unidos. E eu já acordei, já depois da minha caminhada, e fui fazer uma pequena organização na nossa casa aqui. Por quê? Porque apesar de eu ter feito uma faxina na sexta-feira, nós ficamos sábado e domingo em casa desarrumando o que nós arrumamos na sexta-feira, gente. Quem mais é assim, né? Eu acho que a maior parte das pessoas é assim, arruma para depois desarrumar. Mas como faz parte da vida, né? Embora arrumar tudo de novo. Porque senão a semana já viu como fica tudo embaralhada, né? E como essa semana vai ser muito corrida por aqui, como eu já falei para vocês, então vou deixar o máximo de coisa arrumada possível. Por quê? Porque eu vou cozinhar. Eu vou cozinhar bastante essa semana, gente. Aí vocês perguntam, mas não é só você e seu marido? Sim. Aqui no Texas só vive eu e o meu marido. Só que eu não cozinho só para nós, né? Eu faço uma ceia bem grande de Dia de Ação de Graças, porque aqui no meu condomínio eu tenho muitos amigos que eles são bem idosos. E a maior parte deles não tem família. Ou a família já morreu, não tiveram filhos, não tem ninguém. Então, no Dia de Ação de Graças,
eu cozinho e eu divido o meu alimento com essas pessoas que são meus vizinhos. Então, eu pretendo cozinhar uma ceia bem tradicional de Thanksgiving, que é o nosso dia de ação de graças, como eu já disse. Vou fazer muitas sobremesas também, porque eles adoram sobremesas. Vou fazer algumas tortas, vou mostrar para vocês o processo de como é fazer as tortas aqui nos Estados Unidos. Já coloquei meu peru hoje de manhã para descongelar. Eu, geralmente, sempre descongelo o peru na segunda-feira. Por quê? Porque eu deixo ele marinando dentro da geladeira durante 2 dias, gente, para pegar bem o gosto. Eu não sei vocês como fazem peru aí, quando vocês... Porque eu sei que no Brasil come-se peru no Natal, né? Aqui também come peru no Natal, mas é bem tradicional comer o peru no dia de ação de graças aqui. E como o peru não é uma carne que tem muito sabor, né, pessoal? Então, eu tenho que deixar ele marinando pelo menos 2 dias para dar um gostinho a mais, né? Porque também comer uma carne que não tem sabor nenhum, ninguém merece, né? Então, uma das coisas que eu faço é descongelar o peru na segunda-feira e já coloco todos os temperos nele e deixo ele já no ponto já para ele já ir no forno no dia de ação de graças, né? Eu acordo cedo na quinta-feira, que é o dia de ação de graças, e eu geralmente já começo a assar o peru mais ou menos umas 8 horas da manhã. Demora pelo menos de 3 a 4 horas para assar um peru, dependendo do tamanho. O meu esse ano não é muito grande. Eu falei pro meu esposo, como não era tantas pessoas assim, eu pedi para ele trazer um que fosse menor. O meu esposo, todos os anos, ele ganha um peru no trabalho dele. Então, ele já trouxe a semana passada, estava no freezer, e hoje eu tirei já para descongelar para à noite. Eu já comecei a colocar os temperos e tá pronto na quinta-feira já para ir pro forno e assar. E também eu faço toda a preparação, gente. Eu sempre preparo tudo antes, para no dia eu só ter o trabalho de colocar as coisas no forno e também aproveitar o feriado, né? Porque ninguém merece passar o feriado cozinhando, fazendo as coisas. Então, eu já começo na segunda-feira com os meus preparativos. Por isso que eu dei uma arrumadinha na casa, porque depois eu só vou me dedicar a cozinhar, a fazer as minhas tortas. Vou fazer alguns bolos também, que eu tô pretendendo. Esses meus vizinhos, eles adoram bolo também, gente. Parece criança quando eu chego com um bolo assim e dou de presente para eles, sabe? Parece que eu sou Papai Noel nesse dia para eles. Mas eu adoro ver a alegria deles, porque eu acho que é tão difícil, né, gente? A gente viver sem família nesse mundo, então eu procuro fazer a minha parte. Sempre eu procurei dividir o que eu tinha com o nosso próximo, o nosso vizinho. Geralmente o nosso próximo é o que está mais próximo mesmo, né? Muitas pessoas aqui nos Estados Unidos, eles têm a tradição também de nesse dia eles reúnem a família e eles vão ajudar a alimentar as pessoas que moram na rua, gente. Então tem muitas organizações aqui sem fins lucrativos que eles levam uma ceia para as pessoas que moram na rua, né? Os moradores de rua ou pessoas pobres que não têm como fazer uma ceia neste dia. Então, eles se reúnem, muitos empresários doam muitas coisas para fazerem essa ceia. E esse grupo de pessoas, geralmente, eles cozinham e eles servem, né? Eles, nas igrejas, em alguns locais, eles servem uma ceia para as outras pessoas que não têm aquele poder aquisitivo de também ter uma ceia. É um dia muito bonito aqui nos Estados Unidos, gente. É um dos meus feriados favoritos aqui nos Estados Unidos. Eu amo esse feriado. Eu sou uma pessoa que amo o Natal, gente, aqui. Principalmente porque, sim, a maior parte das vezes tem neve, tá bem friozinho. É bem aquele Natal dos filmes que vocês veem aí no Brasil mesmo. Mas o dia de ação de graças é um dia mais para a gente agradecer, para a gente ajudar o nosso próximo. E eu amo esse dia, gente. Então, eu não me preocupo tanto com a decoração de Natal antes desse feriado. Eu dou todas as minhas energias
para fazer todas as coisas para esse feriado. E depois que passa o feriado, aí eu começo a minha decoração de Natal. Por isso, vocês não vão ver nenhuma decoração de Natal por enquanto. Gente, eu tinha tirado o pó dessa casa na sexta-feira, mas hoje já acordou com tanto pó nessa casa, porque o lugar para ter pó é no Texas, gente. Você tira o pó de casa e daqui a pouco tá coberto de pó outra vez. Eu não sei. E olha que as pessoas nem abrem as portas e janelas e mesmo assim a casa dá muito pó, pessoal. Comecei a organizar minha mesinha e eu fui jogando pacote, aí um monte de coisa. Porque como eu não trabalho no final de semana, né, foi empilhando as coisas aí. Chegou alguns protetores de lábios aqui. Aí eu já coloquei ali no cantinho e já mostrei pra vocês, porque eu falei, não vou deixar acumular não, que eu já quero me livrar desse pacote aqui. Depois chega mais pacote, aí começa acumulando demais. Mas em breve vai ter compras de Amazon também. Vou mostrar os recebidos pagos aqui da Amazon para vocês, que já começaram a chegar, ainda vão chegar bastante coisas. Por quê? Porque essa semana é Black Friday, né? Eu acho que agora também tem Black Friday no Brasil, né? A Black Friday, pessoal, é um dia depois do Thanksgiving, do Dia de Ação de Graças. O Thanksgiving, ele é comemorado na última quinta-feira do mês de novembro. E a Black Friday, ela é um dia depois do Thanksgiving, no caso, na sexta-feira. Então, essa sexta-feira vai ter muitas promoções aqui nos Estados Unidos. Eu já não vou nas lojas, pessoal. Por quê? Porque eu aprendi a comprar todas as minhas coisas na internet. E na internet tem até melhores preços do que nas lojas, praticamente, agora na Black Friday. Eu não preciso ir lá, passar frio, pegar chuva, se estiver chovendo no dia, me cansar, brigar com as pessoas lá fora por causa de alguma coisa, sendo que eu posso simplesmente estar atrás da tela do meu computador e adquirir os mesmos produtos, né? E quando eu trabalhava no Walmart, gente, vocês não imaginam a quantidade de brigas que saía no dia do Black Friday. O povo brigava por tudo, gente. Por isso eu evito, pessoal, ir nas lojas, nos supermercados no dia do Black Friday, porque eu sei que até o trânsito por aí fica um pouco meio doido, sabe? É perigoso. Hoje em dia tá muito mais perigoso do que antigamente. Vocês sabem que a gente tem que evitar certos lugares hoje em dia para evitar certos problemas. Então, é um dia que eu prefiro passar na minha casa. Se eu tiver que fazer alguma compra, alguma coisa, eu compro tudo pela internet. Não tenho dor de cabeça, não tenho estresse. Ainda posso estar fazendo outras coisas dentro da minha casa e fazendo minhas compras. Eu não vou fazer tantas compras de Black Friday esse ano, porque não estou precisando de nada. E também não tenho tanto dinheiro para ficar gastando assim, né, gente? A gente tá passando por uma crise mundial, então tem que apertar um pouco o cinto e começarmos a economizar um pouco mais, né? Muitos outros projetos, muitas outras coisas para fazermos agora no fim do ano. E não tem necessidade só porque é Black Friday sair para comprar bastante coisa. Mas sim, vou comprar algumas coisinhas que estamos precisando aqui para casa, porque a Black Friday daqui tudo entra na promoção, gente, tudo mesmo. Não somente os eletrônicos, roupa, sapato, perfume, eu falo tudo mesmo. Comida, você vai no mercado, tem muita coisa na promoção, gente. E o valor aqui, eles abaixam muito, super compensa comprar nessa data. Então, como eu compro muitas coisas para minha casa aqui, seriam minhas coisas que eu uso no dia a dia mesmo. Eu aproveito quando chega a Black Friday e eu compro com um desconto bem legal. Então, em breve, vocês vão ter um vídeo aqui de recebidos pagos da Amazon. Acredito que na próxima semana, porque como eu ordeno na sexta-feira, demora alguns dias de chegar. Ainda mais que, mesmo a pessoa tendo o Prime do Amazon, não chega em um dia, porque como muitas pessoas ordenam, às vezes as entregas costumam atrasar agora no final do ano. Nas minhas entregas normais aqui, eu já tô tendo atraso até de 2 dias, gente, porque o Amazon também não está tendo tantos entregadores. Eles estão com dificuldade para contratar entregadores agora no final do ano. Então, tá demorando bastante entregarem as coisas aqui pelo Amazon. Pessoal, eu sou uma pessoa que usa a tecnologia ao meu favor. Então, eu invisto bastante em produtos de limpeza.
em máquinas que possam facilitar o meu dia a dia, pessoal, ainda mais na organização da minha casa. E dessa forma a nossa vida fica bem mais facilitada com as máquinas e com os produtos de limpeza que nós investimos. Aí eu não preciso ter a necessidade de contratar ninguém para nos auxiliar a fazer a limpeza da nossa casa. Então eu comprei este aspirador portátil, ele é sem fio e eu gostei muito dele, principalmente para tirar aqueles farelos que ficam em cima da mesa. Ele tá me ajudando muito, gente, a limpar a cozinha e manter a faxina em dia por aqui. Também uso esses lencinhos, gente, que é de desinfetante. Eles não são tão caros aqui nos Estados Unidos e eles desinfetam bem, viu? E podem ser usados não somente na cozinha, mas também nos banheiros. Eu não tenho ninguém que me ajude aqui na faxina, só eu e meu esposo mesmo, ninguém mais vem aqui nos ajudar, porque é muito caro ter alguém aqui para limpar a sua casa nos Estados Unidos, gente. É por isso que muitas brasileiras ganham muito dinheiro limpando casas aqui, porque ganha-se bem para limpar a casa nos Estados Unidos, sim. E nós estamos falando, gente, mais ou menos de 150, 200 dólares a faxina aqui nos Estados Unidos. A não ser que você seja ajudante de alguém, aí você não vai ganhar tão bem como se você pegar a sua própria faxina para fazer. O que é um pouco mais difícil para quem está chegando, não tem experiência de como limpar uma casa nos Estados Unidos, porque o processo é totalmente diferente do processo de faxina do Brasil. Então, se vocês estão chegando aqui nos Estados Unidos, eu aconselho vocês a trabalharem com alguém que já faça esse tipo de trabalho para vocês adquirirem uma certa experiência antes de começarem a limpar a casa de algum americano por aqui, pessoal. Porque depois vocês podem fazer alguma coisa errada, estragar alguma coisa na casa da pessoa e vai sair bem caro para vocês. Então, só um conselho de quem já viu muitas pessoas passarem por isso. Mas esse vídeo foi isso, gente. Só uma organização aqui antes do feriado. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo. E foi o resultado mostrando para vocês por cima. Não estava muito bagunçado. Só foi organizando mesmo para conseguir começar a nossa semana e fazer com que as coisas fossem um pouco mais tranquilas por aqui. Amanhã já vou começar a cozinhar algumas coisas, vou começar a minha preparação e eu vou tentar gravar todas as coisas para vocês, para mostrar para vocês como que é a preparação do Dia de Ação de Graças, para que nós possamos ter uma ceia bem bonita e bem gostosa aqui nos Estados Unidos, e eu vou compartilhar com vocês. Então foi isso, pessoal. Fiz um vídeo curtinho organizando aqui a nossa sala e a nossa cozinha, só para dar uma maquiada para aguentar até sexta-feira, porque sexta-feira é o dia da faxina mais pesada. Hoje eu só fui organizando as coisas, porque o que acontece é que no sábado e domingo nós fazemos faxina na sexta, e no sábado e domingo ficamos em casa sujando tudo, né? E desorganizando tudo. Aí na segunda a casa já tá daquele jeito de novo. E se a gente não dá uma arrumada, né? Não tem nem como conviver até o final de semana de novo. Então, como nossa casa é o nosso templo e nós temos que sempre deixar tudo organizado, eu procuro sempre estar dando alguma organizada aqui e ali, para até facilitar a nossa vida no dia a dia, né? Só que não é todos os dias que eu consigo organizar, porque muitas vezes quando eu termino, né, já saio do computador, eu tenho que cozinhar para outro dia, já tenho que adiantar alguma coisa. Só que hoje eu não tinha que cozinhar, já tinha tudo pronto para amanhã, então eu falei, eu vou dar uma organizadinha na casa. E por que não, né? Já peguei a câmera e já comecei a gravar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da nossa rotina. Se você curtiu, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, eu terei muito prazer em responder cada uma delas, tá bom? Então, fique com Deus e até o próximo vídeo. Bye!